Salve, família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá! Salve, amigos do Australian Lifestyle! Estamos de volta e dessa vez com um especialista em gestão, Vinícius Barreto. É isso aí, Thiago. O Carlos está aqui com a gente, especialista em gestão e agora doutor formado aqui na Austrália, na nossa universidade, Griffith University, onde eu e o Thiago também estudamos. Então, Carlos, seja bem-vindo aqui. Obrigado, gente. Obrigado aí pelo convite. O especialista em gestão, eu sou meio forte às vezes, né? Eu sou um cara meio esforçado na área, assim, que gosto bastante, tem muito interesse. Mas Não, especialista, né? A gente tem aquele complexo cara, ainda de impostor às Carlão, vezes, né? desculpa, cara, eu acho que eu te apresentei mal, velho, porque você não apenas é um especialista em gestão, como é um doutor em gestão esportiva, no final das contas, né? Se o Carlos não for especialista, quem é que é? O cara é doutor, meu amigo. Exatamente, velho. Agora eu queria entender como é que começou essa trajetória aí, Carlão. O que que te trouxe aqui para a Austrália, meu? Como é que você foi parar na Uhum. terra dos cangurus? Eu sempre fui muito envolvido, assim, com esporte, né? E era até engraçado que eu tinha bolsa num colégio privado na minha cidade natal, né? Barretos, lá no interior de São Paulo. E sempre fui um pouco meio nerd, assim, meio estudioso. Então eu tinha notas que os professores achavam que seriam suficientes para fazer os cursos mais tradicionais, né? Os cursos ditos com mais apelo, né? Medicina, direito, tudo. E eu acabei optando por fazer esporte na Estadual de Londrina. Uhum. E a partir daí comecei a ter um contato com um pouquinho de cada aspecto, vamos dizer assim, da ciência do esporte. Primeiro comecei ali com marketing esportivo. A minha, a minha ideia inicial, na verdade, era trabalhar com preparação física, que eu adorava aquela parte mais biológica, né, do desenvolvimento de atletas. Aí, gradualmente mudando um pouco ali para o marketing esportivo. Depois entrei numa parte mais de legislação, com gestão, e fui me identificando, né? Uhum. Desculpa, mas nessa área de gestão. Comecei a fazer algumas pós, fiz um primeiro mestrado, aí recebi uma outra bolsa para ir para o Reino Unido para fazer um outro mestrado, né, através de um programa que chama Chevening, que é do governo do próprio Reino Unido, né, onde eles selecionam o que eles chamam de futuros líderes, né, em áreas globais. No meu caso, era para trabalhar com esporte de alto rendimento, gestão, parte de legado. Então, como o governo do Reino Unido tinha interesse nisso, né, eu acabei que fui selecionado. E logo depois desse mestrado, um professor, um grande amigo hoje, começou a me colocar aquela pulguinha, né? Poxa, olha, já vai pro doutorado, já pensa já no doutorado, mas não fica no Brasil, não. Você já viu como é que é, já tem experiência, vai para fora. E ele começou a pilhar, mas eu já estava com algumas conversas com outros amigos para fazer, talvez lá em Curitiba. Comecei a mandar, né, alguns e-mails aqui lá para as universidades que eu já conhecia na Europa, e comecei a conversar com alguns professores aqui também. E nisso comecei a ter um, um retorno, né, desses primeiros contatos bem positivos, e acabei que decidi vir para Gold, né, para Griffith, muito em virtude do professor que tinha me oferecido uma vaga, né? Ele tinha me incentivado muito já também a aplicar para a bolsa, né? Depois que ele tinha me dado a carta de aceite, né? Uhum. Era um cara referência, né, na parte de governança, trabalho com voluntários, gestão assim, de entidades esportivas nacionais. Então, muito pela expertise dele, eu topei, né, vim e só arrumei as malas e vim. Para que as pessoas que estejam pensando em fazer algo parecido consigam entender mais ou menos o passo a passo, para que você eventualmente se matricule num doutorado e eventualmente consiga uma bolsa. Como é que foi? Você primeiro entrou em contato com o supervisor, né? Você já tinha, obviamente, uma proposta de pesquisa, né? Com essa proposta de pesquisa, você entrou em contato com o seu supervisor, que te aceitou,
e depois, com o aceite na mão, você solicitou sua bolsa. Foi isso ou tiveram outros passos nesse meio tempo? Para quem está pensando, né, em trilhar mais ou menos o mesmo caminho, depende um pouco das universidades, do processo de seleção de cada departamento, né? Então, cada universidade tem uma política, tem um curso meio diferente. Por exemplo, quando eu estava, né, com aquela primeira ideia já de fazer o doutorado fora, os contatos que eu tive com algumas faculdades no próprio Reino Unido, na Alemanha, alguns professores já têm os projetos de pesquisa definidos e você oferece alguma contribuição naquele projeto, naquela linha que aquele professor já quer trabalhar. Então, já tem algo pré-definido e você se predispõe a falar, olha, eu posso contribuir nesse pedacinho aqui. Aí você recebe uma carta, via de regra, você recebe uma carta de aceite, uma carta de apoio, e você então começa o processo formal, né, de, digamos assim, de matrícula junto àquela universidade, né. No meu caso aqui, a maioria dos professores na área de esporte que eu conhecia aqui na Austrália, eles deixam mais flexível digamos assim, relação. Então, eu pude oferecer alguns tópicos que eu tinha interesse, e o professor falou assim, olha, esse daqui eu gosto, esse aqui já não é muito a minha área, não é muito a minha linha. Então, com os professores que eu tinha contato aqui, começou por uma coisa bem informal, olha, eu tenho interesse, por um acaso você teria você está pensando em oferecer alguma vaga para o ano que vem, então eu realmente pensei bem no longo prazo nesses contatos, né? E conforme as conversas foram evoluindo aqui e ali, eu senti, olha, esse professor aqui está muito interessado nesse tipo de trabalho comigo, nessa linha específica. Então, conforme eu percebi que, olha, ele está muito interessado, então eu vou continuar com esse cara. Então, no meu caso, teve muito essa troca de ideias. Olha, vamos tentar usar esse modelo teórico, vamos tentar usar aquele. Mas eu sei que tem uns professores que não se sentem muito à vontade em dar essa liberdade para alunos que ainda vão começar o doutorado. Tem alguns que já preferem que o aluno comece num modelo específico, numa linha que aquele professor gosta de atuar. Mas, né, como eu mencionei, no meu caso, eu tive toda essa liberdade de propor uma, uma ideia de pesquisa. E conforme aquela ideia foi consolidada, aí eu apresentei junto com a matrícula, né? No meu caso, como eu já vinha pensando naquele projeto já há um ano, mais ou menos, eu entreguei uma primeira proposta, até o Tiagão, acho que deve ter passado por algo diferente, mas a minha primeira proposta tinha 150, 160 páginas. Olha Foi um aí. trabalho já quase uma pré-confirmation já. E, Tiago, eu acho que é importante mencionar que a Australian Center também dá apoio nesse processo, né? Então, tanto na escolha de um supervisor, mas em todo o contato com a universidade, né? Além de, obviamente, do suporte na obtenção do visto posteriormente, né? E da bolsa, por consequência. Então, acho que isso é bastante importante pontuar. E o seu processo foi parecido, Tiago, aí na Griffith? Você já tinha Ah, uma proposta? o meu processo foi mais ou menos como a segunda opção aí do Carlos, né? Uma coisa bem informal, na verdade. O meu orientador do mestrado no Brasil já tinha feito um pós-doutorado na Griffith e foi aí que eu tomei contato com a universidade e fui fazer uma visita em 2019, justamente para conhecer os professores e fazer um approach, né? Fazer aquela primeira aproximação, conhecer os professores de fato e tal. E como o Carlos disse, né, no meu caso não foram 160 páginas o projeto de pesquisa, foram duas, três páginas no máximo, só com uma ideia geral daquilo que eu queria fazer. E no fundo eu fui desenvolver essa ideia já quando eu cheguei na Austrália, já praticamente começando o doutorado, né? Acho que eu, enfim, dei bastante sorte também de ter esse apoio dos professores, né? Que a gente chama no Brasil de orientador, mas aqui na Austrália é supervisor, né? Então eu tive esse apoio e desenvolvi o meu projeto de pesquisa já durante o doutorado, né? Que foi um processo um pouco diferente do Carlos, que já chegou experiente, né, Carlão? Você já chegou pronto para o que daí vier. É mais ou menos, né? Aquilo que eu tive que mudar, né? Digamos assim, meu hábito como pesquisador foi
como que eu me colocava em certas situações, né? Como que eu lia o dado em si, né? Então, a maneira como você trabalha com, com pesquisa aqui, realmente eu tive que mudar o meu mindset muito rapidamente, então isso ah, no início, né, isso me deixava mais ansioso, poxa, será que eu vou conseguir entregar aquilo que meus supervisores estão pedindo, né? Então sempre ficava aquele medo ali, né? Acho que o primeiro ano, Você trabalhava para o Ministério da Educação no Brasil, né? do E esporte. do esporte, desculpa, do Ministério do Esporte. E aí você foi para a academia. Como é que foi essa transição? Porque a gente vê na Australian Center também muitos clientes que, poxa, pensam, poxa, quero passar um tempo fora. E essa opção do mestrado por pesquisa ou do doutorado acaba sendo uma alternativa muito interessante, né? Por várias razões, né? Pela permissão de trabalho full-time que as pessoas têm, possibilidade de trazer o cônjuge que também pode trabalhar full-time, a extensão do visto de trabalho pós-estudo, né, as melhores Uhum, alternativas eventualmente para um processo de imigração. Então, assim, tem uhum. várias vantagens que são oferecidas para os estudantes de pesquisa, né? Então, a gente vê muita gente saindo da vida mais corporativa para a vida acadêmica em busca desses benefícios. Como é que foi para você isso? No meu caso, eu nunca me afastei muito da vida acadêmica, né? Então, desde que eu finalizei ali minha graduação, eu sempre procurei fazer outros cursos de especialização, né? Fiz os dois mestrados, estava sempre procurando alguns cursos já de curta duração ou tentando publicar alguma coisa. Então, eu nunca me afastei, assim, por muito tempo, né, dessa vida mais acadêmica. Grande parte dos meus amigos no Brasil, eu acredito que sejam vinculados a essa parte de, digamos assim, a questões educacionais, né? Então eu sempre tive em contato com grupos de estudo, né? Então isso faz parte de mim, eu sou muito curioso, gosto de ler bastante, então eu sempre estava ali buscando um conhecimento novo, tentando entender uma coisa ali que eu não conhecia, algo novo. E quando eu fui aprovado no concurso do Ministério, foi logo após a minha primeira pós. Então, quando eu entrei no ministério, eu me dei um certo tempo, né, para entender melhor como funcionam todos os processos. Depois eu comecei a entender melhor questões de legislação. Então, quando as oportunidades para um outro mestrado, elas foram surgindo, pela lei brasileira, há um processo todo, há um processo formal, há um rito, né, que tem que ser feito. Então, eu sempre coloquei ao Ministério, né, o meu interesse de fazer esses mestrados, de fazer o doutorado, sempre explicando quais seriam os potenciais benefícios, sempre eu retornava, né, com dessas licenças, eu sempre tentava aplicar aquilo que eu conseguia de novo conhecimento naquelas, nas ações que o Ministério tinha, né, dentro dos departamentos a qual eu fazia parte. Então, eu sempre tentei conciliar minha vida acadêmica com esse trabalho do Ministério de maneira muito prática. O que eu lia, o que eu entendia da parte acadêmica, eu tentava oferecer, né, para o Ministério, para a minha chefia. Então, eu sempre tentei conciliar essa questão teórica e prática nesse sentido. Para o doutorado, assim que eu fui aceito, né, com base em toda a documentação que a universidade aqui tinha me fornecido, eu fiz toda a tradução nessa documentação, então iniciei o meu processo junto ao Ministério, né, pedindo uma licença para fazer esse doutorado fora. O ministro, à época, me concedeu essa licença. Após o doutorado, eu entrei depois com o pedido de visto aqui de pós-estudo, né, que naquele momento me daria mais 6 anos de visto. Hoje eu sei que o governo aqui mudou as regras, né, acho que o máximo agora, para quem faz doutorado, são no máximo 3 anos a mais. Assim que eu terminei o doutorado, retornei ao ministério, né, depois da minha licença, e pedi, assim que eu retornei, o trabalho remoto, né, muito pela minha parceira, né, que ainda está no processo de doutoramento dela aqui na, na Austrália. O ministro me concedeu esse teletrabalho, e desde então
Eu venho trabalhando para o Ministério, né, com as minhas atribuições diárias, e sempre que consigo, sempre que tem alguma janela ali, ou no final de semana, ou no digamos assim, no contraturno, né, do meu trabalho, eu tento pegar alguma demanda acadêmica, até para ajudar um pouco aqui com as despesas, né? Porque pagar as coisas aqui em dólar com a inflação tá ficando puxado. Isso é uma coisa que para quem está pensando em vir tem que considerar. Pô, mas tá se dando bem, Carlão. Pô, você tá trabalhando direto ainda. Para quem não sabe, o Carlos atualmente ele é um professor assistente, digamos assim, né? Você já está exercendo essa função lá na Griffith e com um certo sucesso, né? Tem bastante trabalho para você. É, eu tento conciliar as minhas 40 horas do ministério, né, com esses convites acadêmicos, né? Hoje eu estou auxiliando uma professora aqui com uma disciplina apenas, mas é muito trabalho, então os meus finais de semana realmente são voltados para essas atribuições acadêmicas, né? Mas até por essa relação minha com o ministério, eu não consigo, por exemplo, trabalhar mais, né, pegar mais demandas, né? Porque sempre eu tenho que manter minha Hum. cabeça é, preparada, né? Fresca até para as demandas que eu tenho lá no ministério. Mas essa experiência aqui, pós-doutorado, era algo que eu queria ter tido durante o doutorado, né? Que é o que a maioria consegue, né? Então, só agora que eu estou tendo esses convites, estou conseguindo mostrar um pouco daquilo que eu consigo ofertar para as turmas que eu ali auxilio, a Legal. professora que você está fazendo referência, né? Hum. Mas eu te confesso que é uma experiência desafiadora. Depois que você pega o diploma, né? É uma experiência nova, assim, uma experiência que realmente tem que ser para quem gosta mesmo. Agora, Eu o que tô eu queria vendo, saber é o pô. seguinte: ele falou ali de 6 anos de visto pós-estudo, meu. Como é que tá isso agora, Vini? Não, o Carlos está certíssimo. Mudou, né? Eles reduziram o tempo, né? E vale lembrar que existe benefício também para quem está em área regional. Então, se você está em Gold Coast, em Adelaide, em Perth, você pode estender esse visto por mais um ano, né? Então, aqui, assim, para quem pensa em vir para a Austrália e colaborar de fato aqui, né, com o ecossistema, com a sociedade australiana e eventualmente até obter um visto de residência permanente pelas suas habilidades. O que a gente sempre recomenda são 5 fatores, viu, Tiago? Então, assim, focar no inglês, né? O inglês, na verdade, é a principal ferramenta de trabalho. Então, quanto mais próximo de um inglês nativo você tiver, obviamente, mais oportunidades você vai ter. Se você estiver buscando uma mudança de carreira, dá prioridade a ocupações que estejam na lista de alta demanda aqui na Austrália, tá? Qualquer que seja o caminho que você escolha academicamente, é importante você buscar um trabalho que esteja alinhado com esses estudos, né? Optar por uma boa universidade. Existe uma tendência muito grande entre os brasileiros de fazer cursos vocacionais, mas a gente vê que tem muito mais sucesso, tanto no mercado de trabalho quanto em processos de imigração, quem faz cursos universitários, tá? E por último, mas não menos importante, é fazer o que vocês dois estão fazendo, que é estudar em áreas regionais, fora das grandes capitais, né? Sydney, Melbourne e Brisbane. Então, se você combinar todos esses fatores, você aumenta as suas chances assim relevantemente, né? E esse visto que o Carlos comentou é um visto que tem uma utilidade muito grande, porque você faz um curso universitário, depois você tem um tempo para continuar trabalhando na sua área de formação, e isso de fato abre muitas portas, na Austrália, mas em outras partes do mundo também. Uhum. Sim. É, porque o curso é de nível excelente, né, Carlão? Uhum. Sim, e eu recomendo assim fortemente para quem está pensando em vir, né? Se você não tem experiência assim com vistos, né? Vale muito a pena você realmente ter algum suporte através de uma agência, um suporte profissional, porque realmente com essa questão de visto não vale a pena você tomar um risco às vezes desnecessário, né? De uma aplicação às vezes mal feita, faltando um documento, ou uma informação às vezes meio dúbia, né? Então é sempre bom ter um acompanhamento
profissional, né? No meu caso aqui do visto da Austrália, eu acabei optando em fazer essa aplicação sozinho, muito porque eu já tinha uma experiência de visto com o Reino Unido, né? Então, eu já tinha mais ou menos uma ideia de quais os documentos seriam necessários, quais as traduções que eu teria que fazer. Mas no caso da Griffin, tinha uma pessoa que trabalhava no setor administrativo que ela dava um certo auxílio também. Como são muitos estudantes do mundo inteiro vindo para Gold, algumas questões documentais, a própria faculdade já dava um certo suporte, né? Mas para quem realmente está um pouco cru, né, em questões de visto, pode até se perder um pouco com tantos documentos que às vezes precisam ser ofertados, né? Mas, Carlão, para isso existe Australian Center, velho. Não precisa se preocupar, Isso. meu. Agora, o que eu queria saber de você é o seguinte: as tuas expectativas, elas foram respondidas? Você fez o doutorado aqui na Austrália, valeu a pena? Você indicaria esse processo para outra pessoa? Vale muito a pena, mas essa palavra que você usou eu acho chave, né? A expectativa que alguém pode ter vai muito das experiências anteriores, um pouco da imagem que o país pode ter. Então, dependendo de qual grupo que você venha, dependendo de qual universidade, cidade, você pode ter que ajustar um pouco as suas expectativas, né? Quando eu decidi vir para a Austrália, a minha comparação era a experiência que eu tinha no Brasil e no Reino Unido, né? Fiquei um pouquinho nos Estados Unidos, mas o, o modelo que eu tinha visto no Reino Unido era o principal fator que tinha me criado uma expectativa que aqui na Austrália ia ser algo parecido, né? Um grupo fechado que trabalhava junto, ali os professores junto dos alunos, né? Com aquela, digamos assim, interação que a gente está acostumado até no Brasil, que tem um líder ali de pesquisa, vários doutorandos em volta, todo mundo ali compartilhando experiências, desafio, né? Realmente aquela ideia de grupo de pesquisa trabalhando junto, né? Uhum. Então eu vi muito imaginando que seria algo parecido. Quando eu vi que o modelo de doutoramento da maioria das universidades aqui de Queensland, eu digo de Queensland porque foi onde eu tive mais proximidade, né? A gente tem alguns amigos também, Melbourne, Sydney, tudo, que às vezes um ou outro tem uma experiência um pouquinho diferente, mas via de regra é um modelo mais individualizado, né? Onde você tem a sua desk ali, a sua Bahia, você senta de manhã, faz o seu trabalho fechado ali no computador, você marca um horário com o seu supervisor ali uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, você tem um horário específico para trabalhar com ele, né, que geralmente são pessoas que têm N atribuições com aula, com pesquisa, então você às vezes não tem uma relação diária com aquelas pessoas que estão te auxiliando. Então aqui o modelo de doutoramento, ele dá ao doutorando uma certa independência que para quem chega um pouco mais cru, às vezes, né, fica um pouco perdido, dá umas pedaladas em falso aqui ou ali, que vem com a expectativa de ter, né, de fato, aquele professor abraçando um grupo, abraçando aquilo que se faz, e aqui é um pouco mais. Mas olha, aqui esse é o seu espaço, é a sua pesquisa, se você precisar, eu estou aqui. Mas às vezes não Ah, tem aquela proatividade, né? Algo que eu também tive que mudar, né? Meus hábitos, assim, né? Mudar um pouco das minhas expectativas, porque quando a gente trabalha no Brasil, a gente tem aquele sentimento, tem que estar sempre prestando contas, né? O chefe, o patrão, tudo que você faz, fala, fiz isso, ó, cheguei hoje às 8, estou saindo agora às 6. Não, precisou ali de uma hora extra, estou fazendo 2 horas. Então, você sempre fazia o a mais, que é um sentimento que a gente tem de demonstrar o nosso valor, né? Quando eu cheguei aqui no meu primeiro ano, eu entrava, às vezes, na faculdade aí, entre 8 e 9 da manhã e ia embora 10 da noite, 11 da noite. Eles paravam para ir na academia aqui, voltava pedindo, mas trabalhava direto. Chegava à noite, mandava o e-mail lá para meus orientadores, olha, hoje eu fiz isso, tal, 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 tal. Foram passando os meses, eu fui mantendo isso, sabe? Trabalhava no final de semana, todo dia eu estava fazendo alguma coisa e mandando para eles, achando que esse tipo de comportamento que a gente está meio que acostumado no Brasil era o que se alinhava à expectativa deles aqui também. uhum. Acho que demorou uns 8, 9 meses, o meu orientador principal mandar um e-mail, não foi nem uma conversa, mandou um e-mail, acho que foi até no domingo.
Carlos, eu entendo, talvez isso seja uma questão cultural, mas aqui a gente não tem expectativa nenhuma que você trabalhe depois das 4, 5 horas, muito menos final de semana. Você fica o seu tempo para manter a sua cabeça tranquila, viva, descansar, né? A sua cabeça você desempenhar melhor. Então, não precisa trabalhar no final de semana, não precisa trabalhar depois das 6. E de segunda a sexta tem o seu horário, faça a sua atividade física, descanse, coma bem, viaje. Então, foi um impacto ali que você, poxa, Meu, isso aí, na verdade, me remete àquela nossa pergunta tradicional, A Vini. pergunta é a seguinte, Carlos, o que que é o Australian Lifestyle para você? o que para mim é o lifestyle aqui, o que me marca são aspectos de segurança, que foi algo que realmente me motivou muito a fazer esse doutorado fora, né? Até por ter morado em São Paulo, em Brasília, que são cidades que você tem que ter uma atenção especial com segurança. Então, essa liberdade de você, às vezes, fazer uma caminhada, ficar com o celular na mão ali, aonde for, em qualquer lugar. Às vezes você está num parque, deixa ali o celular, a bolsa, a carteira num banco, vai dar uma volta, vai no banheiro, volta e tá tudo ali tranquilinho, bonitinho. Isso realmente faz uma diferença monstruosa para mim, né, que sou um pouco ansioso, né? Essa questão de segurança, de cuidado com a coisa pública também, algo que me impressionou. Então, os parques são muito bem cuidados, né? Apesar de um outro probleminha aqui que a gente de vez em quando encontra, né? Mas via de regra realmente tem um respeito muito grande pela coisa pública, porque todo mundo faz uso, né? Vai ali numa beira-mar, onde o Thiagão adora, ali em Porangá, você vê que todo mundo respeita. Tem o lixinho, vai lá, põe um lixo bonitinho, né? Esses pequenos detalhes, né? Mas que no fim, quando você começa a somar todos esses aspectos, né? Reflete um pouquinho de como que é a vida aqui na Austrália. Cara, resumiu bem, hein, Vini? Demais, cara, demais. Acompanhei a trajetória do Carlos, que sentava do meu lado lá na sala, né, Carol, no hub, como o pessoal chama. E acho que dei muita sorte também de ter um brasileiro do meu lado, para a gente não ter aquele choque, né, de culturas, porque isso que ele falou é muito verdade, cara. A cultura acadêmica aqui na Austrália é totalmente diferente da cultura acadêmica no Brasil, né? E eu, que já não era um acadêmico de origem, ainda tive que aprender mais essa, né, cara? Então, quer dizer, foi muito bom ter você ali do meu lado esses anos todos, Carlão. Te desejo muito sucesso daqui para frente, nesses teus próximos 6 anos aí de visto pós-doutorado, e seja lá o que for acontecer depois, né, cara? Porque a vida tua como doutor tá só começando, cara. Então, em primeiro lugar, parabéns. Em segundo, tudo de melhor na sua vida, cara. E tudo de melhor para você também que está aqui nos assistindo. Teve o prazer aqui de escutar as dicas do Carlos, do Vini, o resumo teórico do Vini, o resumo prático aqui meu, e que a gente se encontre num próximo Australian Lifestyle, combinado? Até lá! Obrigado, Obrigado, Carlos. gente. Salve família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá!